Bem-vindo, nobres bereanos. Vocês, os examinadores das Escrituras, que têm prazer em conhecer, aprender, ensinar e meditar na palavra do nosso Senhor. Trago então para vocês uma frase aramaica, Bet Safra, que significa casa do professor. Mestres eram os próprios pais. Conforme o ensino no lar foi se desenvolvendo durante todo o período bíblico, a sinagoga foi se tornando o lugar consagrado de instrução. O ministério de Jesus nas sinagogas consistia no ensino. Hoje, qual é o lugar, a base, o fundamento e o alicerce da educação e ensino das crianças e jovens? Para essa questão e muito mais sobre o tema tão discutido mundo afora sobre o ensino desta geração diante do sistema atual, convido meu querido amigo, irmão e homem cheio de fé, manso e ao mesmo tempo fervoroso nos caminhos do Senhor, Gabriel Conceição. Seja bem-vindo ao Sistema Educacional ou Colégio Obrigado, Bereano. Rafa, pelos elogios. E não sou assim não, mas amém. É, Tem que crer assim nisso, eu né? creio. Mas muitas vezes a gente vê no nosso irmão muitas coisas que nós não vemos em nós mesmos ou É, que ele não vê nele, né? Então, é isso. Bom, tema aí de hoje, um tema bem comentado, bem falado aí, tanto nas redes sociais, no Congresso Nacional, também tem sido falado muito isso em escolas, nos sistemas de ensino, e diverge muitas opiniões, né? Hoje em dia, principalmente nós cristãos, né, temos tido esse debate muito forte porque as coisas têm ido para um lado que não é aquilo que é a base dos ensinamentos do nosso Deus. E isso tem preocupado muito nossas mentes. Então, assim, eu queria já começar aqui, aí se você quiser dar uma introdução e falar alguma coisa, mas eu queria só fazer um comentário que o inimigo ele está tão desesperado nos dias atuais que ele vem atacando a humanidade mesmo antes das pessoas adquirirem consciência e sim, discernimento. é isso que a gente conversou esses dias, né? É, Antes de qualquer coisa, obrigado aí pessoal que entrou aí, que está participando, e já adianta aí, desculpa qualquer coisa também. Se eu falar qualquer bobeira aí, vocês ignoram, viu? É, Bom, então, é o que o Rafa falou, né? Tem acontecido tanta coisa nesses dias e parece que elas foram desencadeadas recentemente, né? Sempre teve um certo ataque contra as crianças, contra os jovens adolescentes e tal, mas parece que, eu não sei, talvez desde o início da pandemia ou logo um pouquinho depois, parece que o inimigo começou a focalizar ainda mais, né? Então, nos Estados Unidos, onde é mais avançado, né? Normalmente as coisas aqui chegam um pouco depois, mas nesses países de primeiro mundo já tem acontecido muitas coisas que fazem nossos corações se quebrarem, né? Fazem nossos corações ficarem contritos com tudo que está acontecendo, né? Despedaçados mesmo, porque a gente vê aí tem a questão do aborto, que é uma questão mais conhecida, né? Porque já chegou aqui, né?
a liberação do aborto em qualquer estágio, sem motivo específico. E o que está tomando conta das redes hoje em dia é a questão do quanto tem sido batalhado na infância com relação à questão de trans, de mudança de sexo e todas essas coisas em torno disso, né? Eu e o Rafa, a gente conversando, a gente levantou algumas coisas que a gente sabe que está acontecendo. Por exemplo, o Canadá já tem uma lei que eu não sei se são todos os lugares do Canadá, mas enfim, tem uma lei que as crianças, se os professores, se as pessoas envolvidas na vida de uma criança perceberem que essa criança está tentando ser algo que ela não é, por exemplo, é um menino e aí ele está querendo se vestir como menina, ou ele está brincando com coisas de menina, o que, fazendo parênteses, é totalmente normal em certas idades, porque eles acabam vendo outras crianças, eles gostam, são muito amigos de outras crianças e aí eles querem imitar, eles veem a mãe, às vezes vê o pai quer fazer igual, então é uma coisa super comum. Mas então o que está sendo determinado lá fora, nos países de primeiro mundo, Canadá, a Califórnia está com um projeto de lei, é que se os pais não derem apoio para a criança fazer uma transição, porque ela está dando sinais que ela quer ser outra coisa, o Estado pode atrapalhar ou decidir o que é melhor para aquela criança, independente do que os pais acham. Então, o Estado poderia ir lá e até tomar a guarda daquela criança porque acha que os pais não estão dando apoio suficiente ou não estão querendo auxiliar ela naquilo, entendeu? Pode falar, Rafa, se você quiser falar alguma coisa. Não, então, eu até ia confirmar, porque foi legal que você deu esses dados que você mesmo passou nas nossas conversas. E, na verdade, isso são coisas assim absurdas. Eu acho que não tem nenhum receio em falar isso. Não, aqui nós não estamos para fazer média com ninguém, mas muito pelo contrário, nós aqui estamos para mostrar o que é a nossa verdadeira identidade, que Sim, é a identificação com o próprio Cristo. E as coisas dentro da identidade com o próprio da identificação com o próprio Cristo as suas verdades, as verdades soberanas dele. E dentro das suas verdades, as escrituras, elas nos trazem com clareza muitas coisas sobre isso. Claro que nós não vamos ficar citando tudo aqui, mas uma das coisas é que também eu acho que para acalentar até o coração nosso, né? Nós aqui falando, as pessoas que estão aí assistindo e que, como o Gabriel falou, vocês podem participar, pessoal. Mandem mensagens, a Mari vai estar aí pegando elas e passando para a gente para depois até tirar as dúvidas. Como ele disse, nem tudo quer dizer que nós vamos saber ou responder. Se tiver alguma coisa também equivocada, vocês podem aí nos corrigir. Mas o que eu queria ler aqui é em João 16:33, que fala: E vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Então, isso é o que eu creio que nós podemos ter a segurança em nossos corações, como filhos do Deus vivo, de que ele venceu o mundo. E quando nós nos apegamos e nos colocamos diante dele, nós vencemos o mundo junto com ele. Desculpa, nós não precisamos lutar essa batalha, porque essa batalha já foi ganha exatamente. por ele, lá na cruz do Calvário. Então, assim, isso
isso traz uma segurança para o nosso coração. Mas o que, que nós vamos fazer diante desse tempo, nessa terra, diante desse mundo perverso? Porque nós também temos que fazer algo contra esse sistema para que as coisas mudem, para proteger nossas crianças desse mundo onde nós vemos hoje muitos cristãos aí com, às vezes, as crianças com a mente deturpada e crendo mais, né, nessas mentiras que Satanás vem colocando do que na palavra de Deus. E a palavra diz, né, que o coração dos pais, eles devem se converter ao coração dos filhos. E o coração dos filhos devem ser convertido aos corações dos pais. Esse seria o caminho para que nós tenhamos essa vitória nesse mundo? Sim, então, isso é o que a gente crê, né? Que foi dito lá em Malaquias, o profeta disse, né? Que antes dessas coisas acontecerem, Deus enviaria o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, né? Quem quiser depois dar uma olhadinha aí, é Malaquias 4, versículos 5 e 6. E é bom você ter falado isso, Rafa, porque era uma das coisas que eu também ia falar, né? Que nada do que a gente está falando aqui é para deixar ninguém atemorizado, os pais, as pessoas responsáveis pelas crianças na igreja, nada disso que a gente vai falar é para deixar ninguém atemorizado, assustado, porque na verdade a gente só deu exemplo dessas coisas para mostrar o quanto Deus é grande e como ele já deixou tudo preparado para que para que os pais espirituais, para que os pais naturais conseguissem blindar os seus filhos, as crianças da igreja, para que essas coisas não as atingissem antes delas estarem preparadas. Porque a nossa maior preocupação é que o mundo não toque nossas crianças antes que elas já estejam com as emoções preparadas, antes delas estarem com a mente preparada, antes delas estarem com o espírito preparado para tudo aquilo que elas vão enfrentar. Porque elas, na verdade, e aí o que a gente conversou antes, né, que você deixou a deixa aí, né? Isso é o que vai acontecer para que essas coisas aconteçam. E, e o que a gente estava conversando por fora, né, é que sempre antes de uma grande libertação, de uma grande mudança que Deus tem para trazer no mundo, Satanás persegue as crianças, sejam recém-nascidas ou as crianças de pouca idade ainda, e a gente consegue ver isso lá em Moisés, quando Moisés estava para nascer e o faraó sabia, na verdade até um pouco antes, né? A gente lê lá que os egípcios já estavam achando que o povo de Israel já estava em maior número e isso preocupava eles, né? E eles já estavam com medo e aí isso faziam eles tratar pior ainda o povo e, e escravizar mais ainda, porque eles sabiam que isso não ia demorar para que aquele povo se rebelasse contra eles, né? E aí quando eles ficaram sabendo da promessa, Faraó perseguiu, né? Mandou que qual que é o nome? As parteiras matassem todos os meninos, né? Só que Deus criou ali um temor no coração delas e elas não fizeram aquilo. Então o faraó, logo depois disso, ele foi atrás de todas as crianças, né? Todos os meninos. E a gente vê isso também quando Jesus foi nascer, que Herodes, que era o rei na época, procurou matar Jesus, tanto é que ele
que José e Maria fugiram e passaram um tempo fugindo por causa disso, né? Então, sempre que houve uma grande libertação, que é o que a gente está crendo para esses dias, para essa nova geração, a gente está crendo que o reino está às portas, né? Então, Satanás está rugindo atrás das crianças dessa nova geração, porque sabe que são eles que vão bater o martelo do reino. São eles que vão entrar pelas portas do reino e pisar na serpente, né? Então, para o plano dele, para ele tentar de qualquer forma atrasar e atrapalhar, ele precisa tentar matar as crianças da forma que ele conseguir. Por isso que a gente, se você começar a reparar no mundo atual, você vai ver que as famílias estão sendo extremamente batalhadas. Você vê quando tem, por exemplo, nos Estados Unidos, você vê ataque às escolas. Infelizmente, a gente viu isso acontecendo aqui esse ano, né? Ataque às escolas, crianças morrendo. Aí você vê a liberação do aborto, que é pior ainda, né? Elas nem nasceram ainda, ele já está ali tentando acabar com aquela semente. Então, assim, é de extrema importância que os pais naturais, que os pais espirituais estejam prontos, que a gente esteja prontos para enfrentar o inimigo. Não é, a gente não deve ficar com medo, né? Que é o que a gente estava falando aqui. A gente deve saber que Deus está do nosso lado, que Ele está com a gente e Ele deu todas as chaves para que a gente protegesse essa criança, essa nova geração, para que essa nova semente fosse bem sucedida, né, em andar com Ele e em conhecê-lo. Eu achei fantástico quando você falou isso, você me mandou isso, que isso traz uma grande verdade, uma revelação para nós, né? Que eu tenho visto muitas coisas que tudo é sombra e verdades daquilo que foi no passado, né? Então, as coisas em Deus têm alguns marcos. E quando aconteceu ali com Moisés, e você até tinha dito isso, né? Quando aconteceu ali com Moisés, ele ia vir um grande libertador. E Satanás sabia disso. Então, no mundo do espírito, isso era algo que eu imagino que assim os demônios, juntamente com ele, fizeram de tudo para isso não acontecer, mesmo eles sabendo que isso ia acontecer, não tinha o que eles fazerem. Mas eles fizeram de tudo para atormentar o povo, mataram inocentes, diminuíram. E assim, era uma promessa de Deus, né? Que aquele povo judeu ia ser próspero, ia ser um povo que ia crescer e se multiplicar como os grãos de areia. E aí depois, na figura de Cristo, vem ele também como libertador, como aquele que muda uma era para uma nova era, que é a era da graça, a era do reino. E quando ele vem também, o próprio Filho de Deus, vindo em carne e osso, Satanás mais uma vez. Eu lembro que até eu já ouvi algumas palavras que falavam assim, né? Naquele tempo ali na cruz do Calvário, enquanto Jesus estava ali, os poderes malignos que estavam ali rondando aquilo estavam ali perturbados e tentando perturbar toda a situação, fazer qualquer coisa, mesmo sabendo o que ia acontecer. Mas aí ele fala, está consumado. E tudo aquilo cai por terra e nós vivemos hoje nessa graça que o nosso Deus nos trouxe. Só que a palavra, a promessa, não terminou ali. Ela apenas se iniciou, porque ainda vai ter a segunda vinda de Cristo e esse tempo que já é chegado, que é esse tempo da parousia do nosso Deus, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que as crianças
hoje como não um libertador, mas como libertadores de uma era, de uma geração, estão sendo atacadas de todas as formas. E ele vai fazer tudo para tirar essas crianças, ou o máximo de crianças, dos propósitos de Deus. Mas a palavra já desde o passado já tinha sido falada. Ela não vai deixar de se cumprir diante de tudo que tem para acontecer. Então, assim, eu achei fantástico quando você falou isso. Eu não vou entrar em outros aspectos, mas tem algumas coisas interessantes a mais sobre a questão ali de Moisés, de Jesus, né? Algumas figuras, mas eu acho que o foco principal hoje é esse. E só finalizando do que você começou a falar sobre a questão do coração dos pais aos filhos, acho importante nós falarmos também que, assim, o que precisa para haver uma conversão? O que seria uma conversão de um coração de um pai para um filho, ou de um filho para um pai? Então a gente tem que pegar na essência o que é se converter. Quando nós nos convertemos para Cristo, é uma decisão nossa. É uma decisão que ela necessita do quê? Quem crê e for batizado será salvo. Então necessita de arrependimento e de um novo nascer. Então é um novo nascimento que vai trazer. Então, os pais para os filhos precisa haver um arrependimento para que eles tenham um coração convertido um ao outro. E aí vai vir, consequentemente, esse novo nascimento, que não é no próprio eu, não é na própria pessoa, no próprio pai ou no próprio filho, mas é em Cristo. E aí, o nascimento em Cristo, tudo se faz novo, e essa aliança e isso entre o Essa pai e o filho ligação. Essa vai. ligação, né? Hã? Essa ligação da paternidade vai fazer com que nada abale o desenvolvimento e o crescimento dos filhos. Porque eles vão crescer imunizados, não por homens, mas pela palavra de Deus. Então, acho que isso. Não sei se você tem alguma coisa para comentar sobre isso, senão eu vou para Não, um próximo tópico, mas podemos se ir. quiser, pode falar. Vamos para a solução, né? Então, beleza. Vamos para a solução. Então, assim, a gente está falando tanto disso e eu creio que nós temos, então, um grande caminho. Claro que a solução a gente já falou que é o próprio Deus, mas nós temos alguns caminhos dentro do que ele nos propõe. E então a educação de uma criança são dever da igreja, da escola ou dos pais? Eu já começo com essa pergunta, perguntando qual que é a parcela de cada um, e aí você pode destrinchar aí sobre essa solução. Bom, na verdade eu vou te falar qual que é a minha visão. Eu não vou te dizer nem se é a mais certa, nem a mais... se é a melhor forma, mas é, Na sua mão, né? mas da onde eu vejo, eu vou te falar que eu acredito que 90% do trabalho é dos pais, se esses são cristãos, se esses andam com Deus, se esses vivem para o discipulado. Talvez eu vou dizer até que seria 99% os pais. Claro, não diminuindo a escola do reino ou o papel dos pais espirituais, mas eu estou querendo enfatizar que os pais deveriam ter uma atenção, que essa deveria ser a prioridade dos pais. Na literatura que a gente conversou sobre, que é Edifique Sua Casa sobre a Rocha, o Rai até fala sobre isso. É claro que existe outras coisas importantes que os pais devem ensinar para os filhos, mas a gente fala que Deus é a nossa prioridade, né? Que Deus é o nosso primeiro amor. E assim deve ser o ensinamento das crianças. Nós ensinarmos sobre Deus, falarmos sobre Deus e
preocuparmos que elas estejam crescendo e se tornando alguém em Deus deve ser a nossa prioridade, deve ser a prioridade dos pais. Desde sempre, mas à medida que a gente vai chegando mais perto do fim, ainda aí que se torna mais ainda importante que os pais cristãos sejam firmes nisso, que eles sejam determinados e não de uma forma religiosa ou de uma forma autoritária. Ah, você tem que ir na igreja, você tem que... Não, longe disso. Os pais, eles têm que, da melhor forma possível, inculcar, eles têm que eles têm que fazer com que os seus filhos entendam quem é Deus, que eles entendam o sacrifício que Jesus fez por eles, não por outros, mas por eles, que Jesus morreu numa cruz para que eles tivessem vida, para que eles pudessem viver, para que eles tivessem um futuro. Então, é de extrema importância. Lá em Provérbios fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar quando pequena e quando for mais velha, ela não vai se desviar desse caminho, né? Então, isso seria as 10 primeiras prioridades dos pais, ensinar sobre Cristo para os seus filhos. E aí a gente vai conversar sobre o que é ensinar sobre Cristo para os filhos, né? Mas assim, de toda forma possível e sempre nada de religião, de imposição. Não, pelo contrário, se nós pais fizermos nosso dever de casa, na verdade, eu acredito, eu tenho um pensamento assim, não só sobre as crianças, né, mas eu tenho um pensamento que se as pessoas conhecessem de fato quem era Deus, nós não teríamos ateus, nós não teríamos pessoas que não querem andar com Deus, nós não teríamos nada disso. É claro que aí entra a soberania de Deus, porque nem todo mundo foi chamado. Mas se as pessoas tivessem, se Deus permitisse que elas tivessem de fato uma visão de quem Ele não, você não tem que convencer ninguém, você não tem que explicar a ninguém. Então, acho que eu coloco isso no lombo dos pais. A escola do reino é de extrema importância porque ela entra ali como uma segunda etapa de segurança para as crianças que têm pais cristãos, porque ela vai complementar tudo aquilo que os pais não conseguiram, vai tapar todas as brechas que os pais não conseguiram alcançar, e ela é de extrema importância para aquelas crianças que os pais não estão tão firmes, que os pais estão tendo dificuldade, que os pais às vezes não são cristãos. Então aí a escola do reino vem com tudo. Mas então, na minha visão, eu acho que os pais têm que ter essa prioridade. Eles têm que saber que Deus colocou, que Deus confiou aquela criança, aquele coração, aquele espírito na mão dele para que ele o ensinasse e fosse um exemplo para os caminhos dele, porque a vida em si ela não faz sentido, ela é vaidade, né? Como disse Salomão. E aí agora falando sobre isso, eu lembrei sobre Eli, que Eli conseguiu mostrar os caminhos para Samuel, mas para os próprios filhos ele não conseguiu. E aquilo ali foi julgamento para Eli no final dos dias dele, apesar de Eli ter sido quem ele foi, de Eli ter sido o pai espiritual de Samuel, mas como ele não foi capaz de ensinar os próprios filhos a andarem naquilo, chegando a ponto dos filhos blasfemarem
no altar e tal, aquilo ali trouxe um julgamento para ele que a vida dele não, a vida dele com Deus não merecia, vamos dizer assim, não merecia aquilo. Para gente, só para a gente entender o tanto que o papel dos pais é pesado, não é uma coisa que a gente tem que levar empurrando com a barriga a forma como nós temos que criar nossos filhos em Deus. E qual que é o principal mandamento de Deus? Qual que é a principal lei Amarás de o Deus? Senhor teu Deus, pode falar. Amar a, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deuteronômio 6, e aí vocês podem ler depois ele inteiro, que até puxando do 5:33, que é o último dos 5, mas eu quero ler só alguns aqui, que ele dá essa ordenança. Que todas as palavras, no 6, que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conservarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ou ao te deitares e ao te levantares. Então, em todo o momento, em tudo que você fizer, ensine a Deus, seja uma expressão de Deus nessa terra, na sua casa, começando na sua casa, para que você depois leve isso para todos os confins da terra. 8. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Ela vai ficar impregnada em você, ela vai ficar ali presa a você, que você não vai ter como tirar essas palavras de você. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Então, essa palavra de Deus tem que ser o seu guia em tudo, tem que ser o selo da sua vida na sua casa, onde quer que andares, para que você tenha a vitória. Mas, dentro disso, eu como um pai, eu ainda estou começando nesse negócio. Você já tem dois aí, mas tem alguns pais de longa data aí já passando por uma fase que é a adolescência, onde os adolescentes já começam a ter suas próprias opiniões, a juventude, onde eles já têm as decisões sobre a vida dele. A decisão, e como o Gabriel disse, quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer o convencimento para isso. Mas a base, o alicerce, o fundamento tem que ser dado ali. E aí, se essa base, esse alicerce for dado, Deus honra o seu coração. Isso você pode ter certeza, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos ventos fortes que vierem, que passarem, a casa que é construída sobre a rocha, ela não cai, ela não desaba. Essa casa ela permanece. Porque qual é a rocha? A rocha é o nosso próprio Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, os pais devem criar os filhos e educá-los segundo a disciplina e o conselho do Senhor, não segundo nossas percepções, o que nossos achismos. Quanto mais as crianças absorverem de Deus e quanto mais abençoadas forem enquanto recebem o ensino nos caminhos do Senhor, mais edificada sobre a rocha será a fé deles. E até dentro disso, e acho que você já entrou bem na questão das escolas, nós trazemos hoje aqui uma proposta, né? Que nós chamamos aqui de escolas do reino. Muitos aqui conhecem, quem já vem no nosso meio conhecendo isso há um bom tempo, mas muitas pessoas ainda não conhecem isso. E dentro disso, essas escolas do reino que são baseadas, como o próprio nome diz, no reino de Deus, em ensinar nos caminhos de Deus, eu creio também no que você falou, que assim, 90%, 99%, se não for 100%, são os pais que vão dar ensinamento. Tanto que lá no passado, como a gente já falou no começo, na introdução da live, lá no passado, quem
quem ensinava, o ensino principal, inclusive como um professor, eram os pais. Isso não é à toa. Não é porque na época não tinha escola, ou tinha escola, até porque desde Abraão já existiam escolas. Mas o povo hebreu, ele já tinha esse ensinamento. E Jesus solidifica isso quando ele começa a ensinar desde os pequeninos até os maiores. Os pequeninos, tanto naturalmente, as crianças, em que ele falava com elas, quanto os pequeninos espirituais também, seus próprios discípulos, que começaram com uma fé pequena e depois se transformaram em grandes homens de Deus que levaram a palavra por toda a terra. Então, isso que nós trazemos, essa proposta que se chama Escola do Reino, eu vou até deixar para você falar um pouco mais o que seriam essas escolas do reino, e tem alguns comentários aqui interessantes. Posso ler os comentários do Pode. pessoal e aí a gente continua? Então, tiveram alguns comentários bem pertinentes, para isso não vai ficar para trás. A Sônia falou os novos Herodes surgindo, né, para tentar atacar as nossas crianças. O Rodrigo disse: ensinar a mais serem amados por Deus. Sônia, primordial. A Rose falou: servirem ao Senhor por amor. A Sônia: Deus confiou seus filhos a nós, pais. A Miriam falou: ter filhos que caminhem com Deus é melhor do que lhes dar uma apólice de seguro totalmente paga, uma anuidade de educação colegial ou qualquer outra coisa desse mundo que você possa mencionar, desde a gestação. Aí outro comentário, né? Desde a gestação, a atmosfera de amor, fé e adoração é crucial. E a Sônia: mesmo se errarmos com o coração reto, o Senhor transforma tudo em bênçãos. Então, assim, não atirando a questão da escola. A escola, ela é importantíssima. Mas existem os lares, que é a base, e existem também a igreja, onde é a concretização. E aí, eu queria só, prometo que é a última coisa que eu já estou falando muito aqui, deixa eu ver se eu acho. Bom, tudo bem. Então, eu vou deixar você tá falando aí um pouquinho sobre como que seria fundamentar o reino de Deus, o ensino escolar e o que são essas escolas do reino. Bom, você me passou umas perguntas difíceis, abstratas. Bom, na verdade, a escola do reino que a gente tem, para quem não conhece, né? Ela tem o nome de escola e tem muitos lugares que a gente realmente tem ensinos curriculares, né? Vamos chamar assim, que é o que é ensinado em outras escolas, mas até nesses lugares é como se a gente tivesse, além dessas matérias curriculares que todas as escolas seguem, a gente tem a matéria Deus, né? Que é onde é ensinado sobre as festas, sobre os mandamentos, sobre a graça, sobre amor, sobre ceia, sobre todas essas coisas que vão formando, é o que você falou, né? Elas vão fazendo uma base para as crianças irem cada dia mais aprendendo o que é Deus, o que ele fez, o que ele faz, como ele cuida dos seus, porque nós devemos temê-lo, porque nós devemos amá-lo. Então, a escola do reino, ela é uma visão mesmo de que, além dos pais, a igreja também deve ensinar as crianças e cuidar das crianças e é o que Jesus fala lá, né? Deixar que venham a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, né? Se a gente for como uma criança, né? Porque elas são inocentes, elas são, elas têm um coração segundo de Deus, né? Porque elas são simples,
Normalmente as crianças não complicam as coisas, elas são simples e elas não têm aquela aquele aquela coisa que a gente vai, à medida que a gente vai se tornando adulto, aquele peso, as limitações de tudo que a gente viveu e coisas que vão nos restringindo, né? As crianças são um livro em branco. Por isso é o medo de que esse livro seja escrito por alguém antes delas entenderem o que é Deus. Porque é aí que as coisas ficam totalmente deturpadas, né? Não que seja impossível, porque para Deus nada é impossível, mas não é a melhor forma disso acontecer, né? Qual que era, depois da Escola do Reino, o que foi outra coisa que você... E como fundamentar o reino de Deus no ensino Bom, aí escolar? na verdade já é uma coisa simples, mas que não é uma tarefa fácil. Porque é assim, uma das principais coisas que você leu em Deuteronômio aí é que para a gente começar a fazer alguma coisa, as palavras que Deus ordenou ali para Moisés, elas tinham que estar no coração de Moisés e no coração daquelas pessoas que estavam andando com ele. Então já começa daí. Quem estiver ensinando tem que crer naquilo de todo o coração, tem que amar a Deus de todo o coração. Então é simples, é simples, mas a gente sabe o tanto que o caminhar com Deus ele não é não é uma coisa que deve ser levada levianamente, não deve ser. Então tem que ter atenção, porque não é, eu já alcancei aquilo. Não, é um dia a dia, é um viver. Não é, eu alcancei, agora eu posso descansar porque eu já cheguei naquele ponto de intimidade com Deus. Não, se você parar aí, você vai perder aquela intimidade com Deus, né? Então, e é interessante que ali no 6 onde você leu, que você falou pro pessoal, que a partir do 5:33 até o 6, capítulo 6, versículo 9, logo ali no 2, Deus fala assim: sendo assim, você, seus filhos e seus netos. Então ali ele está falando 3 gerações. Moisés, os filhos de Moisés e os netos de Moisés, né? Vão obedecer a todos os estatutos e mandamentos que eu hoje vos ordeno, e vocês vão guardar durante toda a sua existência. Aí é importante frisar essa tradução da King James, né? Para que os guardeis esses mandamentos e esses estatutos durante toda a sua existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e prolongados na terra. Então é o que eu falei, né? Não é uma vida de dedicação. Por isso nós valorizamos tanto os professores, né? Porque não é uma tarefa de um dia pegar ali um dia, deixa eu ler ali o que eu vou ensinar na escola do reino. Não, na verdade é uma vida de dedicação que eles utilizam o dom que Deus deu a eles para ensinar as crianças, né? Então, como ensinar é simples. Nós temos que falar de Deus, mas o problema é que isso só vai ser reverberar na cabeça das crianças, isso só vai ser inculcado se aquilo for a forma como nós vivemos, que nós amemos a Deus daquela forma, né? Todos os dias. E aí ali no versículo 8 você frisou bem, né? Que ele fala também, na verdade, vindo do 7. Quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, aí ali ele voltou ao dia, querendo dizer assim, dia a dia, né? Insistentemente, dia após dia, né? Que significa esse ao deitar e ao levantar,
E ele fala: quando tiveres sentado em sua casa, a gente tem uma ideia de literalmente a gente sentar com os filhos ou com os alunos da escola do reino. E aí ali onde eu acho que é incrível ali no 8 ali, o que Deus deixou escrito ali pra gente ele fala assim: também atarás essas palavras como um sinal na tua mão. Ou seja, a gente entende que todas as suas ações vão demonstrar Deus, todas as suas ações vão expressar aquilo que Deus é. E ele fala assim: prenderás em tua testa, ou seja, Deus vai estar nos seus pensamentos, na sua fronte, Deus vai estar nos seus pensamentos em todo o tempo. E então é assim, é uma coisa simples e não tão simples e não tão fácil de se realizar assim, claro, porque a gente sabe que é uma coisa batalhada, porque nós somos extremamente falhos, como disse Isaías, nós somos todos trapo de imundície. Então, mas é simples. Nós temos que viver Deus, e aí essa é a única forma de nós conseguirmos repassar isso para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, e não somente naturalmente, que a gente consegue repassar isso para os nossos filhos espirituais e para todos aqueles que estão nos vendo como exemplo e como assim como Paulo foi exemplo para Timóteo, né? Que é um dos maiores casos é um dos maiores exemplos que a gente tem de pai espiritual, que é o que Paulo foi para Timóteo. E como e aí é uma das bases, é uma das revelações da escola do reino, né? Que a gente consegue sim alcançar outras pessoas, outras crianças, e até independente da idade, nós conseguimos ter esse impacto se nós vivemos dessa forma como Deus falou aqui com Moisés, né? Já vou parar de falar. E é, eu estava pensando que é extremamente interessante, porque isso aqui é logo no início do que a gente conhece como Deus conversando com os homens. Moisés é um dos primeiros a andar com Deus, né? De fato. E ali em Moisés ali a gente vê o primeiro surgimento talvez do povo de Deus, né? Com numa forma de igreja, com tendo Moisés ali como ministério, os ajudantes dele e o povo ali, as ovelhas seguindo aquele coisa, né? Então ali é esse momento que a gente tem a primeira sensação de igreja, e é nesse momento ali que Deus dá esse ensino para eles, né? Como eles vão andar nisso, como eles vão refletir o caminhar deles nos filhos dos filhos e em qualquer pessoa que tiver à volta deles. Amém. E você até estava falando sobre Timóteo, né? É legal lembrar que Timóteo ele foi educado pela sua avó Lloyd e pela sua mãe, porque o pai dele Sim. não era um cristão. Então, assim, mesmo assim, os ensinamentos delas perduraram por sua vida e ele foi o homem de Deus que ele foi lá no futuro, né? Então, até nessa questão da escola, das escolas do reino, eu queria enfatizar algumas coisas que é o seguinte: dentro das escolas do reino, nós. Só que. Bom, vamos lá. Dentro das escolas do reino, o que é essa proposta, existem três, eu não vou entrar em detalhes, mas existem três vertentes da escola do reino, né? Que seria dentro da visão inicial,
que seria a escola curricular, onde haveria uma escola mesmo, onde há uma escola em que as crianças elas vão, fazem sua matrícula, tanto crianças que são da igreja, de uma igreja cristã, como é aberto para todas as tipos de crianças de outras igrejas e tal. E aí não deixa de ser uma forma de ensinar e de evangelizar essas crianças também, que muitas vezes podem ser algumas crianças que não vivem em lares cristãos. A segunda vertente seria uma escola só para as crianças, fechada só para as crianças de lares cristãos, que são de um caminhar, de um mesmo caminhar. Aí, ó, a Miriam está me ajudando, que ela está colocando o nome da escola. Seria uma escola empresa primeiro. E a terceira, vai colocando o nome, que eu não lembro o nome das três, eu só lembro quais são as funções. E a terceira seria a escola que ela é muito... Então, a segunda é uma escola empresa, a segunda escola evangelística. Creio que a escola evangelística, então, seja essa. E a escola do reino, tá? Beleza, se você puder descrever qual que é cada uma, para mim não falar besteira. E eu só lembro que assim, a terceira seriam as escolas muito próximas do que é a escola dominical, né? Que são as escolas durante o período de culto, de reuniões. Agora, o que nós podemos pensar? Eu quero me prender muito a essa questão da escola, em que as crianças seriam expostas a outras crianças também. Eu vejo essa visão uma escola muito forte que deve ser implantada mais sobre as nossas casas, sobre onde você estiver. Isso é uma ideia que nós estamos aqui dando alguns indícios, mas vocês podem procurar-nos depois. Tem algumas palavras que falam sobre isso. A Miriam mesmo aí, ela faz parte disso, ela tem bastante palavras sobre isso. Essas escolas, elas tirariam a possibilidade das nossas crianças terem que estudar em escolas seculares, onde o ensino é dado de uma forma em que, se há conceitos, se há coisas que são contra a nossa fé, ali nessas escolas, as pessoas imunizariam, aliás, as crianças estariam imunes a isso. Por quê? Porque ela seria uma escola como qualquer outra. Porém, os professores, eles seriam professores cristãos. A educação e o ensino, seja na matemática, seja no português, seja em qualquer matéria, ela teria princípios, bases e exemplos cristãos. Matérias como matérias aí que muitas vezes os professores se aproveitam, como história, filosofia, sociologia, seriam matérias em que, vamos dizer assim, a única filosofia que existiria é do nosso Deus, porque é a verdade. Então, essas escolas fundamentadas, e aí não é trazendo para uma escola que nós vamos querer influenciar ninguém para o que nós acreditamos. Mas sim, nós vamos trazer as verdades de Deus e, como já foi falado aqui, se elas são verdades mesmo, aí eu abro essa questão para quem não conhece a verdade de Deus, se elas são verdades mesmo, uma palavra de Deus, quando ela é impregnada no coração, ela nunca se perde. E uma mentira, ela sempre se perde. Então, isso que vai ser ensinado, esse ensino, e aí tem vários exemplos disso, a imposição de mãos, sobre as crianças pelos professores que vão estar ali com a palavra de Deus na boca deles, também é mais uma coisa que pode estar acontecendo dentro dessas escolas. E isso vai trazer o reino de Deus para a vida para aquelas crianças. Que quando elas crescerem, elas não vão ter nenhum problema quando elas tiverem suas dificuldades. Porque Deus
vai ser o alicerce delas. E elas vão falar e elas não vão ser contaminadas pelo mundo, mas elas vão contaminar o mundo com a palavra de Deus. Então, é essa a verdade sobre essas escolas. É isso que nós cremos e que nós trazemos para a implantação disso. E aí o medo, o receio dos pais não mais existirá, né? Porque os seus filhos estarão debaixo de uma proteção para que, quando eles forem grandes, eles sejam fortes, corajosos e vencedores. Assim como muitos exemplos, como Josué foi, como muitos foram lá. E por que Josué foi? Porque ele meditava dia e noite na palavra de Deus. E dela ele não se apartava, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque Josué andou com Moisés, ele aprendeu com Moisés, ele foi um discípulo, ele foi um aluno. Em algumas traduções, a palavra discípulo significa também aluno. A palavra mestre, Jesus era o mestre, ele era o professor. Então, é esse professor que nós precisamos. E como nós vamos fazer? Mas esses professores que estarão nessas escolas, e esses administradores dessas escolas, todos serão ungidos por Deus. Todos são ungidos por Deus, e mesmo seres humanos, pecadores, mas que terão a palavra de Deus impregnada em suas bocas por ensino. E aí, que era o que eu queria encontrar aqui, e eu encontrei enquanto você estava falando, que é o seguinte: as crianças elas vencerão um maligno, mas para isso a base deve ser sólida em Cristo e nos seus mandamentos. Então, a definição do lar, da escola e de Cristo, qual que é a porcentagem, e qual que é a porcentagem de Cristo, não, desculpa, da igreja, qual que é a porcentagem que as crianças vão desenvolver e vão ser educadas e vão crescer com a sua consciência e com o seu alicerce. O lar é o alicerce, é a base, é o fundamento. A escola é um meio do conhecimento que traz também os fundamentos. Mas não adianta, hoje em dia, eu que trabalhei em escola, muitos pais querem que a escola eduque. E isso é uma inversão dos valores, já está errado. Tá? E, por último, a igreja. O que é a igreja? A igreja é a pedra angular. Quem que é a igreja? A igreja é o próprio Cristo, porque ele é o cabeça da igreja. Sem a cabeça, o corpo não vive. Então, Cristo é o cabeça de todo o corpo, que é a igreja. E ele é a pedra angular. Ele é a pedra que, se você não colocar ela e não... a pedra de esquina, né, como é dito, se você não colocar ela, tudo vai por água abaixo. Não existe o fundamento, não existe o alicerce. Para isso precisa. É importante essas três coisas. Isso não muda que os lares são 99 a 100%. O papel do pai e da mãe é primordial. Aí, só para... Eu vou ler aqui algumas coisas que foram faladas da Escola do Reino. E o principal objetivo da Escola do Reino é trazer à luz filhos que estejam bem fundamentados nos princípios espirituais e também fortes mental e fisicamente para enfrentar os problemas que vierem em todos os níveis. Escola do Reino, para as famílias do Reino, ensino da palavra didática. Então aqui foram as definições, tá? Então a Escola do Reino, o que é? Para as famílias do Reino, ensino da palavra e didática. Então, somente para as famílias do caminhar da igreja. Escola empresa, como o nome já diz, ter uma escola particular com didática, mas com base cristã. E evangelística, pelo jeito, está sendo escrito ainda. Mas é isso. Eu queria, se você me permitir, fazer mais uma última pergunta. Eu sei que o tempo se estendeu, mas eu acho que ela pode finalizar tudo aqui. Que é: nos dias de hoje, os pais têm ficado temerosos com o sistema de ensino da escola. Existe um momento correto em que os filhos poderão ser expostos ao mundo
Como blindá-lo? Foi minha esposa que mandou isso pra você? É porque que a Eu- gente estava aqui nessa Pode falar. decisão quando é que a Aurora ia entrar na escola, né? E qual escola vai escolher e como é que vai fazer. Eu sou meio radical. Eu acho que nós não estamos aqui para ficar escondidos. Se fosse esse o caso, Deus juntaria todos os cristãos num lugar e a gente ficaria lá até as coisas se solucionarem, né? Até chegar o tempo. Mas pelo contrário, né? Deus nunca quis que a gente ficasse escondido. Por quê? Porque o nosso papel não é só trazer o reino à luz, mas o nosso papel é ser luz, né? É mudar as pessoas e ter um impacto na vida das pessoas, né? Então, eu, eu, isso é muito pessoal de cada pai, mas o que eu vejo já com a Aurora, que vai fazer 3 anos, é que ela transborda Deus. E assim, seria muito triste que as crianças que ela estudasse que as crianças que ela tivesse acesso não que ela não estudasse, que eu fizesse um homeschooling e aí pronto, resolvido, ela está protegida. Mas e aí, eu não vejo que a gente começa a servir a Deus só quando a gente chega à idade adulta, ou talvez nos 18, a maioridade, ou igual o povo judeu que virava adulto com 30 anos. Eu não vejo isso. Eu vejo que o nosso chamado em Deus é desde a concepção, né? A gente não fala que você que está com a Mari que está com o neném na barriga e a gente não fala que Deus amou a Bianca no ventre da Mari e escolheu ela no ventre. Então eu acredito que desde o momento que eles são gerados, eles já têm um papel, eles já são luz nesse mundo. Então a idade é muito específico de cada pai, porque tem pai que precisa e tem pai que não vai precisar colocar antes e tal. Mas o que eu vejo da Aurora, dos meus sobrinhos, do Eduardo, da Luísa, é que eles têm um impacto, e das outras crianças da nossa igreja, que eu acompanho mais de perto, é que eles têm impacto na vida das outras crianças. Então a gente talvez nunca vai conseguir medir o tamanho desse impacto, mas esse impacto está lá. Talvez um momento ali de 1, 2 horas que elas tenham contato com outra criança é suficiente para o quanto ou aquilo de Deus que elas já receberam, elas passarem sem ver, sem perceber, elas às vezes com um sorriso, com um abraço, com um cuidado, elas passam Deus. E eu tenho testemunho, às vezes pessoas chegam perto da gente e falam, né? Ah, nossa, ela é muito. Falando da minha. Puxando o saco da minha sardinha, né? É, mas dos meus sobrinhos também, ele, eles são muito bonzinhos, eles são bondosos, eles trazem uma paz pra gente, eu não sei da onde, eles são muito felizes. E a gente sabe que tudo isso é fruto do Espírito, né? Então, Amém. a idade certa aí eu acho que depende de cada casa. Mas o que eu vou falar para os pais aí que estão assistindo e que talvez um dia assistam é que a gente não tem que ter medo, porque
não há ninguém, nem nós mesmos, os pais, que ame e cuide tão bem dos nossos filhos quanto Jesus, quanto Deus cuida deles. E Deus está ali, e elas estão ali prontas para, vamos dizer assim, transbordar Deus em todas as interações que elas têm. É porque eu falei antes, né? Elas são simples, elas são puras, elas fazem sem perceber, porque se de fato é isso que elas estão vivendo, é isso que elas vão demonstrar em cada ação lá que a gente falou do versículo 7 de Deuteronômio 6, né? Na fronte delas vai estar escrito Deus, vai estar os pensamentos de Deus, a forma de pensar de Deus, vai estar a forma de agir, a forma que elas vão agir, vai ser tudo de acordo com aquilo que Deus tem para aquele momento. Então, para mim, elas estão sempre prontas. Talvez nós pais ainda não estamos prontas, mas porque a gente tem medo, porque a gente tem um monte de questões, né? Mas para mim as crianças sempre estão prontas para o mundo, porque foi para isso que Deus trouxe elas. Porque se fosse só para viver essa vida terrena, a nossa vida não vale nada. Então, para mim é desde o nascimento. Santifica-os na verdade, e a palavra é a verdade. Por isso que elas são santas. E quando elas se tornam santas, eu queria confirmar muito isso que você falou. Quando elas são santas, elas são essa luz no mundo. Todo aquele que é luz, pensa na luz natural, ele ilumina o lugar. A luz, ela acaba com as trevas. Então, quando essas crianças chegam dentro de uma escola, quando elas estão num meio cheio com outras crianças que não são da luz, elas iluminam esse lugar, elas são diferentes, sim. Elas são diferentes. E para quem estiver assistindo ou for assistir essa live, se você não tem isso ainda, não ache que nós estamos aqui com soberba sobre isso. Mas viva essa palavra. Entre nisso. Sua criança pode ser luz nesse mundo também. Pode viver isso. E pode se afastar de toda essa mentira, de toda essa deturpação que existe no mundo atual. Porque ela vai ser luz. E a luz dela vai ser transmitida e as outras vão sentir isso. E muitas vão ser curadas também através da luz dessas crianças. E aí, mais uma coisa que eu queria confirmar do que você falou é que João Batista era cheio do Espírito desde o ventre da sua mãe. As crianças não precisam tomar consciência das coisas, entender as coisas para que elas sejam cheias do Espírito. Por impartição, para quem não conhece essa palavrinha, impartição, vocês podem depois vir conversar aqui com a gente ou com outras pessoas que a gente pode estar falando melhor o que é, mas por impartição, essas crianças recebem o Espírito Santo. E elas se enchem desse Espírito desde o princípio, desde lá do ventre de suas mães. Então, hoje eu estou aqui passando a metade da gravidez da minha esposa, do meu primeiro filho, e eu tenho constantemente, junto com ela, impartido, a igreja tem impartido, tem abençoado, tem injetado o Espírito Santo constantemente nela. Eu tenho certeza que ela vai nascer cheia do Espírito Santo. Ela veio através de uma promessa, de um milagre, mas o Espírito Santo, ele é colocado nessa criança através da nossa fé, da nossa imposição de mãos, da nossa petição ao nosso Deus. E isso vai mudar o mundo. Então, tenham essa consciência que nós podemos ter crianças que elas são luz nesse mundo. E aí, eu acho que é isso. Não sei se tem alguns comentários. Eu vi Ô, bastante gente Rafa, só comentando para aí. confirmar aí, não é que antes de você falar, eu estava pensando aqui também. Não se trata de um orgulho, e quando eu digo as crianças, nossas crianças, eu estou falando nossas crianças, as crianças de Jesus.
de qualquer lugar do mundo, de qualquer igreja, crianças que foram ensinadas que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Independente se é aqui ou lá, não importa. Nunca foi essa questão, né? Nunca foi a questão de uma igreja ou denominação. Esse que é o ponto. Que bom que você frisou aí. O ponto é exatamente isso. É quem a criança, nós estamos querendo proteger todas as crianças, inclusive talvez crianças que não conhecem a Deus ainda, crianças que os pais não conhecem a Deus, e indo mais além, o que se dependesse de nós, nós queríamos que todos tivessem um relacionamento com Deus, né? Que todos o conhecessem, porque é o que eu disse, não, essa vida ela não faz sentido sem Jesus, sem Deus. Então, é isso, né? Nós queremos ser luz para que as pessoas tenham esse relacionamento com Deus e venham a entender pelo seu próprio espírito, na sua própria mente, de onde vem esse amor e essa admiração que nós falamos de Deus, né? Não porque nós explicamos e convencemos, né? Longe disso, mas que Deus fale ao coração delas e elas sejam mudadas para que o reino venha logo, né? Para que as pessoas tenham chance de encontrar a Deus, para que o seu reino seja implantado logo e toda essa mentira, toda essa dor que existe no mundo se chegue ao fim, né? Eu até encerro, mas eu preciso falar mais uma coisa depois do que você falou aí, que eu também não estou aguentando, que é o seguinte, mas é pouca coisa mesmo. É mais um exemplo bíblico que vem no coração, que é Saul. Saul, quando ele chegou para. Ele estava com o espírito maligno nele e ele foi para matar Davi, todos já devem conhecer essa história, mas quando ele chega, a unção da escola de profetas era tão grande que aquilo contagiou e ele começou a profetizar. Isso acontece nas escolas do reino. Ainda mais as crianças que têm um espírito tão aberto. Eu já vi isso. Outras crianças chegando de fora, chegando pela primeira vez, e elas começam a profetizar. Adultos, às vezes, são mais presos a isso, e as crianças, elas são livres. Elas começam a profetizar, porque o Espírito de Deus enche essas crianças. E então, quando há uma atmosfera, há uma unção do Espírito de Deus em um lugar, gerada pelos seus filhos, aquele que chegar vai ser contagiado. Olha quanta coisa que a escola do reino ela pode trazer para o seu filho, ela pode mudar esse mundo e essa geração perversa. Eu creio muito nisso. Eu creio, tem bastante coisa aqui que o pessoal falou, não sei se vai dar aqui. O Samuel falou, há quem diz que não existe trevas, mas sim a ausência de luz. Eu acredito muito nisso também, viu, Samuel? Precisamos levar Deus para os lugares e pessoas ausentes de Deus. As crianças têm dentro de si o poder de Deus operando através delas para realizar grandes coisas pelo reino. Afinal, não existe um mini Espírito Santo exclusivo para as crianças. É o mesmo Espírito que opera. Ninguém resiste à unção do Espírito. É isso. Eu acho que, da minha parte aqui, eu falei que tinha para falar. Também acho que Deus pode até conduzir a gente a falar mais, mas é bom ter o gostinho do quero mais. Acabou se estendendo um pouco essa live, e isso eu já tinha certeza que ia acontecer, porque eu e você juntos Gosta aqui, com pouco de falar certeza, os dois. ia longe. Os dois gostam, mas eu creio que isso é só o começo. Não se prendam aqui, essa palavra é um fim, que isso é só o que nós falamos. Tem muito mais disso. E o mais importante, tem muito mais a que Deus possa revelar. Quando nós nos abrimos para o Espírito Santo, quando nós buscamos a Deus, ele nos revela um manancial de fontes de águas vivas, de fontes novas, de coisas
que vão jorrando dele. Então, vamos criar esse fundamento, vamos crer nisso, vamos solidificar isso. E isso vai abrir as portas. Eu agradeço muito a sua participação. Quero dizer o seguinte, que eu sei que você é um pouco receoso, não gosta muito disso, mas eu tenho certeza que aqui todo mundo pode falar a bênção que foi sua participação aqui e que você participe de muitas outras lives e ministração, que isso é uma bênção de Deus. Amém. Obrigado aí. Já disse no início, que bom. Amém por você me ver dessa forma aí. Eu creio. E não, foi muito bom mesmo, foi legal. É um assunto legal de conversar. Eu que sou pai e vocês que estão se tornando pais aí, é legal de conversar porque traz mesmo uma coragem, né? Um encorajamento para os pais e para a gente de que a gente não precisa temer, né? Porque é Deus que vai à nossa frente. Amém. Amém. Creio nisso. Pessoal, sigam o nosso canal, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube também, Facebook. Acompanhem que nós vamos continuar colocando aí novidades, outros assuntos a serem falados e também pode mandar mensagem quem tiver qualquer dúvida. Que Deus abençoe a todos e para terminar eu queria dizer 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.